Amém, irmãos. Graças e paz. Amém. Vamos avançar, com o nosso estudo aqui no campinho. Né? A gente já está algumas semanas já com um assunto aqui do Monte Sinai, né? A gente tem estudado aqui sobre as jornadas, a caminhada cristã, né? Que fala da caminhada cristã. São 42 jornadas, né? Essa caminhada. E agora a gente está na jornada que se chama Monte Sinai. Essa jornada ela tem diversas subidas de Moisés, né? Algumas de Moisés só, outras de Moisés com Josué, com Arão, mas a maioria delas é de Moisés só, né? E a gente está na sexta subida. Então, cada subida dessa, Deus revelou muitas coisas a Moisés, né, ao povo, para falar ao povo. Cada subida, quando Deus falava com Moisés, e quando Moisés descia, ele vinha com revelação, né, para passar ao povo, instrução. E a gente está nessa sexta subida agora, que é a mais longa. A gente já está algumas semanas já nessa sexta subida. As outras provavelmente deve ser um pouquinho mais curta. E essa jornada do Monte Sinai é uma jornada de constituição, né? Onde o Senhor está dando mandamento, Ele está se revelando, Ele está dando instrução, né? E o que a gente tem falado nessas últimas semanas é com relação aos utensílios da casa de Deus, né? Falamos falamos da arca, né? As últimas reuniões, né? Falamos da arca, falamos da mesa, né? Depois da mesa nós falamos do candeeiro e falamos do átrio, né? Do átrio da casa. Falamos também do altar, não falamos do altar já? Do altar. E hoje a gente vai começar a falar das vestes sacerdotais. Então que a gente está no assunto da casa e do sacerdócio, né? A casa de Deus e o sacerdócio. Então a gente já viu que a casa de Deus somos nós somos a casa de Deus, né? E também nós somos os sacerdotes, né? Porque a casa de Deus ela é um homem coletivo, né? A casa de Deus é o próprio Senhor, né? O Senhor é a casa de Deus, o Senhor Jesus ele é a casa de Deus. É uma casa onde Cristo é o cabeça e nós somos os membros, né? Então, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Né? Então, nós somos essa casa de Deus. E também somos os edificadores da casa, também somos os sacerdotes. E hoje a gente vai estar falando das vestes, está em Êxodo, está no livro de Êxodo 28, que vai falar sobre as vestes sacerdotais. Então esse capítulo 28, todo ele fala das vestes dos sacerdotes. A gente vai tocar em alguns assuntos que a gente já tocou em outras reuniões, então a gente vai passar nesses assuntos que a gente já tocou, vamos passar um pouquinho mais rápido. E as coisas que a gente ainda não falou, a gente vai se ater um pouquinho mais de detalhe, né? Amém. Então vou começar do 1, né? Êxodo 28, 1. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, 28. Falando a partir do 1. Todos já acharam? Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão. Então aqui o Senhor ele está falando para Moisés, né? Moisés subiu e está tendo instrução. É a sexta subida. Então aqui o Senhor está falando com Moisés e ele está revelando coisas a Moisés. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão e seus filhos, com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Amém.
Né? Então aqui o Senhor está falando para Moisés, né? A primeira coisa que me chama a atenção no verso é o sentido do Senhor falar para Moisés chamar Arão e os filhos para junto dele, né? Então essa é a primeira coisa mais importante, né? Uma coisa muito importante nesse ofício sacerdotal é você, já que você vai constituir sacerdote, né? Quando fala de vestes sacerdotais, há uma constituição sacerdotal, né? Que a gente vai ver depois que o Senhor vai mandar fazer as vestes. E farás da mesma forma que foi com a arca, né? Farás uma arca. Aí depois o Senhor dá a instrução dessa arca. Farás uma mesa, farás um candeeiro, né? Farás um altar, né? A gente tem visto essas coisas. Farás o átrio, né? E aqui ele não é diferente. Primeira coisa que ele manda fazer Moisés, né, é trazer Arão e os filhos para junto dele, né? Então esse aí é um princípio, né? Porque se você está edificando, a gente já viu que nós somos a casa e somos também aqueles que edificam a casa. Então não tem como você edificar a casa se você está longe, né? Então para você edificar existe a necessidade de você estar perto, estar junto, né? Então ele já começa com esse princípio, né, de faz eles chegarem até ti, Arão e seus filhos, né, que aqui eles iam ser constituídos sacerdotes na casa de Deus. Aí começa aqui no versículo 2, farás, já começa outra vez farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento, né? Outra coisa que me chama a atenção é que Arão, ele era da tribo de Levi, né? Arão, seus filhos, Moisés, eles eram da tribo de Levi, mas eram coatitas, né? Se eu não me engano, Levi ele teve 3 filhos, Coate, Gerson, acho que Gerson, se eu não me engano, é isso? Gerson, Coate e Merari. Mas desses 3 filhos de Levi, né, esse Coate, da linhagem de Coate, que veio Arão, né? Só essa descendência de Coate que seguiu o serviço sacerdotal na casa de Deus, né? Os gersonitas, e tinham também os gersonitas e os filhos de Merari também, mas só os coatitas que chegaram a ser sacerdotes, né? Que foi Arão e os seus filhos que eles manda trazer, né? Então é uma linhagem de levita, né? A gente sabe que os sacerdotes naquela época ali, eles eram levitas, eram descendentes da tribo de Levi. Mas isso não foi o desejo original do Senhor. Sim. Entende? O desejo original do Senhor era que todo o povo fossem reis e sacerdotes. Era todo o povo, não somente a tribo de Levi. Mas aconteceu que, né, a gente vê na história que o povo foi se reprovando, e a tribo que ficou aprovada, foi encontrada aprovada, foi a tribo de Levi, e o Senhor avançou com essa tribo, né? Mas o Senhor tinha um propósito com aquela tribo ali, né? Era trazer, expressar Deus, né? Para que aquele povo ali conhecesse Deus, que eles não conheciam Deus. O propósito de Deus é esse, que eles viessem conhecer a Deus, para ter comunhão com Deus. E a gente vê isso, aqui em Êxodo, a gente já leu isso já numa outra ocasião, Êxodo 19, que Êxodo ainda em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Então essa daqui é versículo 19. 19, versículo 5. Êxodo 19, respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão. 19,5. Ih, rapaz, desculpa. 19,
Eu tô em outra, eu tava no 18. 19, que a minha vista essa hora, ela começa a pifar. Não era força diligente, é isso? É isso mesmo. É 5 e 6, não é isso? Então tá, é a primeira subida, tá aqui, ó. Vamos ler do 3. É a primeira subida aqui que está esse capítulo 19, 3. Subiu Moisés a Deus, é a primeira subida. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então a gente vê aqui que é uma palavra do Senhor, né, que o Senhor está mandando Moisés falar a toda a casa de Israel. Sim. Não era só a tribo de Levi, não era só um grupo específico, mas era uma palavra para toda a casa de Israel, todos os filhos de Israel, toda a casa de Israel, né? Não era só para os levitas. Então, se vocês ouvirem, vocês viram como eu tirei vocês do Egito, como vocês chegaram até aqui, se vocês diligentemente ouvirem minha voz, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes. São todos eles. Então, a palavra de início era para todos eles. Sim. Né? Mas alguns, somente a tribo de Levi foi encontrada aprovada, né? Foram diligentes. Muitos deles não queriam se chegar a Deus, pediam até para Moisés: não, Moisés, sobe você diante de Deus, fala com ele e fala com nós. Nós não queremos falar com Deus para que não morramos, né? Tinham medo até de morrer, de chegar perto de Deus. Então, por isso que o Senhor começou a trabalhar com a tribo de Levi, né? Para que o povo viesse conhecer ele. Então vamos voltar aqui para o 28, né? Êxodo 28. Então aqui ele já está começando a trabalhar com a tribo de Levi, né? Com Arão e os filhos de Arão. Então pede para no 2: farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Aí vamos lá, voltar lá em 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro. Então a gente vai ver aqui Pedro falando aqui na carta dele, né, o mesmo princípio que a gente leu lá em Êxodo 19. Praticamente, é uma frase até bem parecida. Então Pedro aqui vai falar: ó, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então a gente vê que interessante, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Sacerdócio, reis e sacerdotes, né? Propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. Qual é a finalidade? A finalidade é de proclamar as virtudes do Senhor, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a finalidade é essa, é expressar as virtudes do Senhor. É você proclamar as virtudes do Senhor. Então o Senhor, né, fez a tribo de Levi se achegar a ele, porque ele queria que todo o povo viesse conhecer as suas virtudes, né? Então a função do sacerdote era essa, dos sacerdotes: proclamar as virtudes do Senhor, fazer o Senhor ser conhecido. Amém. Né? E ainda aqui em 1 Pedro, versículo 2, ainda no 2, versículo 5. Ainda em 1 Pedro 2, agora a gente vai para o versículo 5.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, né? Então agora a gente vê aqui, né, Pedro como um judeu, né, conhecedor do templo ali, ele conhecia o templo, né, naquela época, conhecia tudo que se fazia no templo, sacerdócio, conhecia tudo. Então Pedro agora ele está falando na revelação do Novo Testamento, né? Ele olhava para aquelas pedras que constituíam o templo ali naquela época, e ele vai falar assim, ó: vós mesmos, vocês são essas pedras vivas. Vocês estão vendo esse templo aqui? Vocês são, na realidade, aquilo dali era uma alegoria, né? Era uma ilustração, uma alegoria, uma figura de uma realidade que Jesus faria depois da sua obra, da sua encarnação, né? Da sua vida aqui perfeita, santa, da sua morte e ressurreição. Então ele mesmo é a casa e ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A gente vai ver isso lá em Hebreus, né? Sim. Ele foi feito, né, pela sua obra de encarnação, morte na cruz, ressurreição, ascensão. Ele se ascendeu, adentrou os céus, se assentou no trono, não foi isso? Depois que ele entra, é entronizado no céu, o que o Senhor faz? Assenta no trono, rei. Então ele é constituído rei, e aí depois no livro de Hebreus vai falar que ele não é um sacerdote segundo a ordem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote, é um sacerdócio eterno, né? Então ele é rei e sacerdote. O sacerdote levítico era algo passageiro, os sacerdotes daquela época eles morriam. Eles tinham que oferecer sacrifício para o povo, pelo pecado do povo e deles mesmos. Sim. Mas o Senhor viveu uma vida santa, perfeita, né? Ele entrou como sacerdote para interceder por nós, né? Viveu uma vida santa, conhece as nossas fraquezas. O livro de Hebreus vai falar isso, nas nossas limitações, o Senhor conhece. Por isso ele adentrou no lugar santo como rei e para interceder por nós, que isso era uma função do sacerdote. Ele entrava com o incensário ali no lugar santíssimo para interceder pelo povo e para colocar o sangue lá no propiciatório, fazer expiação pelo pecado do povo, né? Então o Senhor ele fez isso de uma vez por toda. Depois que o Senhor fez, né, não precisa fazer demais, foi a obra perfeita. Então todos aqueles sacrifícios que tinha no Velho Testamento, toda aquela coisa de Levítico, são ilustrações da única obra de Cristo na cruz. Foi uma obra só, feita na cruz, perfeita. Uma obra só, mas tão grandiosa, tão grande, tão perfeita, que para explicar essa obra, né, no Velho Testamento, ali, que todos aqueles altares ali vai falar da cruz, todos aqueles sacrifícios ali vão falar da obra do Senhor na cruz, né? Tem um aspecto, né? Cada sacrifício daquele vai ter um aspecto do que o Senhor fez na cruz. Amém. Nos reconciliou, né? Nos reconciliou com o Pai, nos deu uma nova vida, nos incluiu na cruz, muitas e muitas coisas, nos redimiu, né? Muitas coisas. Então cada sacrifício daquele dali é uma expressão, é uma alegoria, né? uma ilustração de uma realidade que aconteceu na cruz do Calvário, né? com o nosso Senhor. Então nós somos, né, a casa, nós somos a casa de Deus, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, né? E também nós somos os sacerdotes que estamos edificando a casa. Ou seja, por que nós somos a casa e nós somos o sacerdote? Né? Se nós somos a casa e também nós somos o sacerdote, também somos o utensílio, nós somos aqueles que queimamos incenso, ou seja, oração, né? Aqueles que somos o candeeiro da igreja local, que mantemos o testemunho aceso na localidade, né? Nós somos aqueles que colocamos a arca no ombro, que fala de Cristo, do seu trono. Amém. Cristo entronizado, seu trono, a sua pessoa e a sua obra, que o propiciatório vai falar da obra de Cristo. Então nós levamos esse testemunho às pessoas. Sim. Nós proclamamos a virtude dele. Para quê? Para que essas pessoas também venham crer no Senhor e também venham ser constituídos reis e sacerdotes. Amém.
né? Então, nós somos a casa e somos os trabalhadores da casa. Estamos edificando a casa. E se a casa são pessoas, né? Não são pedras. Vós sois as pedras vivas. Então, o nosso trabalho do sacerdote é edificar essas pedras vivas, né? Então, vai falar aqui em 1 Pedro 2, né? Vós mesmos, pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Então, nós somos a casa, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, né? Por intermédio do que o Senhor fez na cruz. Porque tudo é uma expressão do que o Senhor fez na cruz, né? Ele morreu, ele foi o sacrifício, né? Ele é o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque que entrou. Ele é a casa, né? Um corpo de muitos membros, né? Ele é o cabeça e nós somos os membros, como o corpo de Cristo, né? Na expressão do corpo. E os sacrifícios são espirituais por intermédio de Jesus Cristo, né? Vamos voltar lá para Êxodo. Êxodo 28. Farás vestes sagradas para Arão. Então a gente vê aqui que essas vestes, elas são sagradas. Não é uma veste comum, uma roupagem comum. É uma veste que ela é santa. É uma veste que é para se realizar serviços santos na casa de Deus. Não é uma veste comum para se fazer qualquer coisa com essas vestes. É uma veste que é para você se usar no serviço sacerdotal. É uma veste exclusiva para isso, para ser usada no serviço sacerdotal. Só usava essas vestes quem estava no serviço sacerdotal. Quem não estava nesse ofício, né, de sacerdote, oficiando como sacerdote, não usa essas vestes, né? Então são vestes sagradas, ela é específica para um trabalho na casa de Deus, né? Não é algo comum, uma veste comum, né? Então, e essas vestes também é interessante, ó, para Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Em algumas versões fala honra e formosura. Então aqui para que são essas vestes? Honra e formosura. A honra, ela está ligada à autoridade. Então o Senhor, ele te veste de sacerdote para te delegar autoridade. Honra, autoridade, está ligado com o trono de Deus. Ou seja, com a função do reino. Porque a gente não leu que o Senhor nos fez reis e sacerdotes? Ou um reino de sacerdotes? Né? Para quê? Para que a gente tenha autoridade de exercer esse sacerdócio. Então o Senhor delega autoridade para que a gente venha exercer esse sacerdócio, né? E formosura. A formosura, né, ela está ligada ao próprio sacerdote, ao próprio serviço. Ou ornamento, embelezamento, né? Então é o reis e sacerdote, né? Para você exercer autoridade e você exercer um serviço que expresse o próprio Senhor. É para que a glória do Senhor venha aparecer. Então o que tem que aparecer nesse serviço? A glória do Senhor. A gente vai ver que essa própria vestimenta, ela fala do próprio Senhor. Toda vestimenta sacerdotal, ela vai falar do Senhor, porque já falamos, né, que o Senhor, ele foi entronizado no céu, se assentou no trono, né, e foi feito rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Hebreus, né? Em Hebreus 8 vai falar, né, de tudo que a gente tem falado, a suma é que temos um sumo sacerdote. Aí vai falar disso, que ele, na verdade, Hebreus fala várias vezes isso, capítulo 5, vai se repetir várias vezes isso, né? Que o Senhor foi feito rei e sacerdote. Então aqui o princípio é esse, que o Senhor, ele foi feito rei e sacerdote, e ele também está nos introduzindo nesse serviço, né? Amém. E quando a gente vê no capítulo 29, a gente não vai ler, eu só vou comentar, no capítulo 29 vai falar da consagração dos sacerdotes, né? A gente só vou comentar, se depois os irmãos quiserem ler o capítulo 29, vai falar da consagração, né? O 28 está falando das vestes,
sacerdotais, o 29 está falando da consagração desses sacerdotes, né? Então, quando a gente lê essa consagração desses sacerdotes, a gente vai ver que o que levava esses sacerdotes a serem consagrados ao serviço sacerdotal, tudo o que inclui aqui nessa consagração é uma alegoria de tudo que o Senhor fez na cruz. Então a gente vai ver animais sendo sacrificados, né? Os sacerdotes se lavando ali na bacia de bronze. Então tudo aquilo dali é uma alegoria, né? Naquela época do Velho Testamento, uma figura de coisas espirituais que hoje para nós elas são realidades, se tornaram realidade por meio de Jesus Cristo, da obra do Senhor Jesus. Então aqui a gente vê que os sacerdotes tinham que sacrificar os animais, os filhos de Arão, os filhos dele tinham que colocar a mão na cabeça para se identificar com aquele animal ali, que aquele animal estava morrendo no lugar dele, né? Que foi a mesma coisa que Cristo fez, né? Quando a gente crê no Senhor, no sacrifício do Senhor na cruz, e a gente chega a ser batizado, a descer nas águas, a gente está se identificando com Cristo. Amém. É uma identificação nossa com Cristo. Você está ali declarando que Ele morreu na cruz e nós morremos também com Ele. Sim. Então agora fomos sepultados pela água do batismo, ressuscitamos com o Senhor em novidade de vida, né? Então esse é o princípio, né? Estamos nos identificando com o Senhor. Então ali o Senhor ele morreu no nosso lugar, que era o que acontecia com aqueles animais ali. O animal ele morria no lugar do pecador, para exercer um juízo. Pecou, então o animal ele morria no lugar do pecador. Era o animal que pagava o preço. Então foi o que o Senhor Jesus fez. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar. Né? Para quê? Para nos dar vida, vida eterna, uma vida abundante, uma vida eterna. Não é uma vida comum, né? Nossa vida que a gente nasce, cresce e morre. Não é essa vida. É a vida mesmo de Deus, é uma vida que é eterna, né? É a vida do próprio Deus. Onde que eu quero chegar com isso? Então a gente vê aqui que o princípio para ser sacerdote, é você estar debaixo do sangue e você ser lavado. Porque os sacerdotes eles só poderiam se vestir com as vestes sacerdotais depois de se identificar com o animal, né, do animal ser sacrificado, e de se lavar na bacia. Eles se lavavam. Aí depois eles podiam se vestir e aí daí em diante eles poderiam exercer o serviço sacerdotal. Né? Então no Novo Testamento, trazendo isso para o Novo Testamento, quem é no Novo Testamento que é sacerdote? Né? Hoje a gente tem aquele conceito de que sacerdote é o pastor ou é o padre, quem é católico, eles são os sacerdotes na casa de Deus. Mas aqui na Bíblia, assim, quando a gente vê essas coisas, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todo filho de Deus, quando ele crê no Senhor, que ele já recebe, ele já está debaixo do sangue do Senhor. Ele já creu no Senhor, então o sangue do Senhor ali já pagou o preço pelos pecados dele. Desceu as águas, ali é uma alegoria deles se lavarem, né? Naquela bacia ali. Isso aí na alegoria ali do tabernáculo, porque quando a gente chega lá na alegoria do templo, já tem um mar de fundição, né? Então ali é um mar de fundição para eles se lavarem. Tinham bacias também, mas tem um mar de fundição, porque vai avançando, né? A revelação vai avançando. Então no Novo Testamento, todos são sacerdotes. A pessoa creu no Senhor, já está debaixo, já é um filho de Deus, já foi batizado, ele já é sacerdote. A única diferença, qual é a diferença? É que muitos filhos de Deus, aí que tem uma diferença grande. Existem muitos filhos de Deus, vamos colocar assim, um irmão que seja novo convertido. O irmão, ele creu no Senhor, foi batizado tem um mês, que ele não conhece nem direito as coisas, as escrituras, mas já creu no Senhor. Já entregou sua vida, já desceu as águas ali, já creu no Senhor, já é um sacerdote. Agora ele vai começar o processo de se vestir de sacerdote. Então a gente vê que no nosso estudo, aqui nesse estudo aqui, ele começa
das vestes mais complexas, né, que é do éfode, do peitoral, né, e depois vai vir para sobre pele, túnica e calção, né, as calção, que é o que fica por baixo de tudo. Né, mas a primeira veste que um novo convertido se veste é o calção. É um revestimento que ele é só de linho, só fala só de linho. É um revestimento que fala das obras de Cristo, né? A gente vai ver isso lá no final. E conforme ele vai avançando, ele vai se vestindo de Cristo, né? Agora, existem também, a gente sabe que existem também irmãos com 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Quando você creu no Senhor? Eu criei no Senhor em 1940, mas até hoje o irmão não se vestiu de sacerdote. Então a única diferença é essa. Então todo aquele que crê no Senhor, ele já foi feito sacerdote. Agora, se você vai se vestir de sacerdote ou não, isso é outra coisa. Se você vai exercer a função, isso é outro detalhe. Então a vontade do Senhor é que todos sejam reis e sacerdotes. Alguns vestem, né, as vestes sacerdotais, e pessoas que demoram um ano para se vestir, né, para começar esse processo, e outras não. Por outro lado também, essas vestes elas têm que ser feitas. É um trabalho também dos irmãos mais velhos. Farás, ele chega para a palavra dirigida para Moisés. Farás as vestes para Arão. Né? Então são os mais velhos, aqueles sacerdotes, que eles têm que constituir os mais novos sacerdotes. Casa também. Sacerdote, rei e sacerdote. Né? Esse é o trabalho da casa. Falar das virtudes do Senhor, para que os irmãos sejam constituídos do próprio Senhor. Amém. Porque a gente vai ver que as vestes também elas vão falar do Senhor, né? Então vamos começar aqui a avançar mais um pouquinho. Outro detalhe que eu queria falar antes de avançar, né, que o versículo 28 vai falar, são as instruções para se fazerem as vestes sacerdotais. O capítulo 39 fala da fidelidade na obra das vestes, né, que a gente vai ver, é igualzinho. Se você for comparar o 28 com o 39, é praticamente a mesma coisa. Tu vê que aqui são as instruções para a obra das vestes, né? E no 39, eles estão executando a obra. Então você vai ver a fidelidade. Fazer tudo conforme o modelo. Fazer tudo conforme o modelo. O Senhor está mostrando o modelo. Tem que ser feito conforme aquele modelo. Não pode sair do modelo, né? E em Levítico 10, você vai ver agora o contraste. Em Levítico 10 vai ter Nadab e Abiú, que são filhos de Arão, eles fazendo coisas como sacerdotes, né, fora do modelo. Né? Então eles vão oferecer fogo estranho e vai gerar morte, vão morrer. Né? Então também não vou entrar em detalhe disso, só se os irmãos depois quiserem ler, né? 39, 28 a gente está falando das instruções para a veste, 39 é a execução que vai chamar de obra, a obra das vestes, né? Fazer as vestes, que é a fidelidade, está falando da fidelidade, que eles vão fazer conforme o modelo, e Levítico 10 vai ter Nadab e Abiú exercendo o sacerdócio fora do modelo, e eles vão morrer. Né? Então vamos ver 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Então a gente vê aqui, ó, que além de Moisés, ele está falando aqui, ó, que quem vai fazer as vestes são homens, ó, quem eu enchi do espírito de sabedoria. Então aqui são os vencedores, são aqueles que já vestiram as vestes, são esses irmãos que já estão adiantados, que já estão vestidos, que já estão exercendo o sacerdócio, são esses que vão fazer vestes, aqueles que estão cheios do Espírito, cheios de sabedoria de Deus, já tem conhecimento para isso. Esses, a ordem é para eles, estão cheios, já estão exercendo o sacerdócio, esses farão veste para os outros, os que estão vindo. Daqui o sentido é esse.
que façam vestes para Arão e para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Então a função é essa da veste. A gente falou que não é uma veste comum, ela é sagrada, é santa. É uma veste para exercer o sacerdócio, ela serve para isso, mas para outra coisa nenhuma. 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal. Então a gente vai ver aqui, primeiro começa com peitoral e com a estola sacerdotal, né? Então aqui a gente tem algo aqui com relação à tradução, né? A gente vai ver que muita tradução, não sei como está na tradução dos irmãos, mas essa estola sacerdotal tem muita tradução que vai falar de éfode. Tem algum irmão que está falando como éfode? Atute, tá, éfode. Então, mas tem muitas versões que vai estar estola sacerdotal. Mas é o mesmo éfode, a mesma coisa. Então às vezes dá confusão, o que é isso? O que é éfode? É a mesma coisa. Estola sacerdotal, éfode é a mesma coisa. Uma sobrepeles, uma túnica bordada, a mitra e o cinto. Farão veste sagrada para Arão teu irmão e para os seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Então a gente está dando aqui uma passada panorâmica, né, de todas as vestes, o que são elas. Depois a gente vai falar com detalhe. E novamente vai falar, né, para me oficiarem como sacerdotes. Né? 5. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Né? Então agora aqui começa a falar dos materiais dessas vestes. Então aqui vai falar do ouro, começa ouro, estofo azul, púrpura e carmesim e linho fino. O ouro, o estofo azul, púrpura e carmesim, né, são os materiais que têm a ver com o que somos em Cristo. Então esses materiais aqui, o ouro está falando da natureza de Deus. Então quando a gente fala que essas vestes são feitas com ouro, está falando da natureza divina. Então nós estamos sendo constituídos à imagem e semelhança do seu Filho, não é isso? Participando da sua natureza, da natureza do Senhor Jesus. Então aqui esse ouro são aqueles irmãos que já foram trabalhados e que já são constituídos da natureza do Senhor. É um processo, né, de glória em glória, de fé em fé. Todos nós estamos no processo. Uns um pouquinho mais adiantados, outros menos adiantados. Mas todos nós temos uma expressão de Cristo. Amém. Porque o corpo dele foi partido por nós. Ele se partiu pelo corpo. Ninguém tem tudo. Cada um tem uma parte de Cristo, né? Amém. E o Senhor está avançando conosco. Né? Então, o ouro está falando da natureza divina, né? De Cristo mesmo sendo formado em nós. Estofo azul vai falar que ele é um homem celestial, né? Do que é celeste. Então ele também está nos fazendo homens celestiais, não dessa terra. Não somos terrenos, nós temos a natureza, né, humana, que é uma natureza terrena. Mas o Senhor está nos constituindo, né, uma nação, um povo celestial. Não somos peregrinos aqui nessa terra. Né? Então essa é a ideia aqui, que nós estamos aqui, mas não somos daqui. Né? Temos a nossa pátria, que é uma pátria celestial. Amém. Então o azul aqui vai falar que Cristo ele é um homem celestial e ele está nos constituindo também a sua imagem e semelhança. Né? De fé em fé, de glória em glória, é um processo, mas é o que o Senhor está nos constituindo. Né? Amém. Púrpura vai falar do Senhor do sentido como rei, né? A cor do Senhor como rei, né? Os reis se vestiam de púrpura. Ele está nos fazendo reis, não é? Reis e sacerdotes. Então aqui tem o púrpura, né? Que é a função de essas vestes sacerdotais que estão sendo feitas para cada um de nós. Então são vestes que elas contêm essa cor púrpura, que está falando que de autoridade. Conforme nós vamos avançando na nossa fé, avançando de glória em glória, na imagem e semelhança do Senhor, vamos nos vestindo com essas vestes sacerdotais, nós vamos sendo, nos vai sendo delegada autoridade.
Então isso aqui tem a ver com púrpura, rei. O Senhor, ele é rei e agora está nos fazendo rei, está nos dando autoridade. Autoridade para quê? Para expulsar demônio, para batizar, né? Para fazer veste, para fazer arca, para fazer mesa, que está falando da comunhão, fazer candeeiro, que está falando da igreja local, né? Fazer átrio, que está falando do evangelismo, onde tem ali o altar, que é a cruz, levar pessoas ao altar, levar pessoas ao batismo. Então isso é fazer átrio. Farás o átrio, né? Então está vindo nessa sequência. Se você olhar os livros atrás, está falando disso. Farás isso, farás o átrio, farás a arca, né? Constituir o irmão de Cristo, fazer a arca, constituir o irmão de Cristo. Começa com isso, né? Cristo é 100% homem, 100% Deus. A madeira de acácia, que era feita a arca, né? E o ouro, revestida de ouro, a natureza divina. Então aqui o púrpura fala do Senhor como rei, nós estamos sendo constituídos também reis. E o carmesim, que fala da obra do Senhor. Amém. Carmesim, a obra do Senhor na cruz, né? Que tem a ver também com o próprio sacerdócio, que é levar pessoas ao arrependimento. Sim. São sacrifícios espirituais. Quando você leva alguém ao arrependimento, que você prega o evangelho e que aquela pessoa crê no Senhor, né? É como se e aquela pessoa ali é levada depois ao batismo, é como se você como sacerdote, você estivesse levando aquela pessoa ali diante de Deus como um sacrifício. Por isso que são sacrifícios espirituais por intermédio de Jesus Cristo. Amém. Então a pessoa creu no Senhor, passou pela cruz, foi incluída na cruz pela fé, logicamente, foi a água dos batismos, está lá no átrio. Então ali foi batizada, você agora apresentou essa pessoa como um sacrifício diante de Deus. Passou pela cruz, passou pelo batismo. E agora ela já é um sacerdote. Agora vai entrar no processo de se vestir de Cristo, né? Então estamos falando dos materiais, né? Carmesim e o linho fino, né? Carmesim e o linho fino. Linho fino, depois a gente vai falar com mais detalhe, né? Linho fino vai falar do que nós fazemos em Cristo, das nossas obras de justiça, das obras de justiça do santo. Está lá em Apocalipse. Depois, mais para frente a gente vai já tocamos nisso, vamos tocar de novo nos calções que são só de linho, né? Então são os atos de justiça dos santos, né? Não é algo que nós fazemos por nós mesmos, é Cristo em nós obrando, né? É uma obra do Espírito Santo em nós, né? Então isso são o linho fino, né? São as obras, a gente vai ver lá em Apocalipse, se eu não me engano, 19, falar dos atos de justiça do santo. Então é aquele que está vivendo em Cristo, que tem uma vida em Deus, então ele tem uma obra que é Cristo mesmo obrando nele pelo Espírito Santo, né? Então esses são os atos de justiça do Senhor em nós, são o linho fino, né? Vamos ver agora Gálatas 3:27, Gálatas, livro de Gálatas 3:27, para a gente ver um pouquinho disso mais com profundidade. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tá vendo como a gente vai ficar mais claro ainda? Ó, isso que eu estou falando, que quando você já é batizado, você já é revestido de Cristo. Pelo menos da túnica. Começa com a túnica. Depois você vai colocando as outras vestes. A primeira está lá no final, é a túnica. É aquela por baixo ali de tudo, aquele calção, né? Aquele calçãozinho e a túnica, né? São as primeiras vestes. Então todos vós, quantos fostes batizados, que já creram no Senhor, já estão debaixo do sangue, já vos revestiste de Cristo, né? Efésios 4:22. 22 a 25.
obrigado, né? Rapaz, a minha vista de noite ela não ajuda muito não, estou descobrindo isso. De dia eu leio bem, mas de noite... É por aí. Pode ler, Varão, faz esse favor. Agora pode ler, né? Tá tirando onda. Agora ele... Faz esse favor aí, Varão, porque a minha vista, acho que eu vou ter que botar um óculos também. De dia eu leio bem, mas de noite... 4,25. Não, 22 a 25. 4 do 22 até o 25. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Então Por eles... isso, 25 também? É 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém. Então a gente vê, né, que o primeiro aqui é no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Então a gente vai ver que a Bíblia está falando que o velho homem ele é uma roupa também. Sim. O homem natural, aquele homem pecador. Então primeiro você vai se despir do velho homem, né? Então é aquele que você, quando você crê no Senhor, que você entra na nova vida, que é uma vida em Cristo, uma vida pelo Espírito, agora você começa a se vestir de Cristo. Mas primeiro você deixa as coisas velhas para trás, vai se esvaziar, né? Para você se vestir de Cristo, você tem que se esvaziar do velho homem com seus feitos, da velha mente, né? A gente vai, na mitra, quando a gente falar da mitra, a gente vai falar da mente também, que é o revestimento. Então, se vai se despir do velho homem, né? E vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade. Né? Então você se reveste de Cristo. Né? Vamos ler também Colossenses 3, 5 a 11. Interessante, quando está procurando aí, é aquele 1 Pedro 2,9, quando no primeiro versículo, antes dele falar que é um reino de sacerdotes, ele fala deixando toda a impureza, né? Ele manda deixar também. Porque Amém. não tem como você ser um rei sacerdote se você ainda tem aquelas práticas antigas. Ele Amém. fala lá, vamos ver se eu acho que é interessante isso que ele está falando. É verdade. 3, 5 a 14. Vai ler, Ivan? Você vai ler? Rapidinho aqui. Amém. Então a gente aguarda. Porque tem exatamente a ligação que você está falando. Amém. Fala assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, dolo, hipocrisia e invejas, e toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente, como criança de sem-nascida, o genuíno leite racional, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aí lá na frente fala do reino do sacerdote, né? Amém. Que o Senhor ele quer que todos sejam reis, mas para que isso aconteça, primeiro... Tem que se despir do velho homem, das coisas velhas, né? Primeira Pedro 2. 1 Pedro. Então a gente vai ler agora Colossenses 3, do 5 até o 14. Fala assim, ó. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Mais ou menos que o Eduardo leu também. Está falando da natureza terrena. Sim. Prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Né? Está falando do velho homem, né? Quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, tá vendo? Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo. Amém. Então se despiu do velho e se vestiu do novo. Só que, como eu falei, né, tem irmão que às vezes está com 30 anos de evangelho e ainda está vestido do velho homem ainda. Não colocou vestes sacerdotais, né? Isso acontece, infelizmente.
Vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente vê que essas vestes, ela está falando da imagem de Cristo. É o próprio Senhor Jesus, né? Ele é o novo homem. No qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, nem cita, escravo, nem livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Então a gente vê que o se revestir de Cristo, dessas vestes novas, é você se revestir de Cristo, né? Aí o 12. Revesti-vos, pois, como... Ó, tá vendo? Revesti-vos de novo? Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Então isso aqui tudo está falando das vestes, né? São todas as expressões dessas vestes que é o novo homem, que é Cristo, né? Se despojou do velho homem. O que é essa veste do velho homem? É aquilo tudo que estava falando ali. Impureza, as obras da carne. Aquilo tudo que está falando ali são as vestes do velho homem. E agora ele está falando dessa veste nova, que é Cristo, né? Mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O perdão fala dessa veste. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Vós, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amém? Depois os irmãos, se quiser, que é muito rico, os irmãos continuam lendo. Mas esse versículo 15 aqui, ó, desse texto, depois a gente vai voltar nele. Não, é o versículo 14, fala assim, ó: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse acima de tudo aqui já está falando, vai falar depois, a gente vai ver da sobrepeles. Então tem aquelas vestes, o calção, né, a primeira veste, o primeiro roupão, depois vem o sobretudo, que é azul. Essas vestes, o calção são brancos, depois vem a sobrepele azul, e vem o peitoral e o éfode, e essas vestes azul que está falando do celestial também, que é sobretudo é o amor, está falando disso, que é algo celestial, porque Deus é amor. A Bíblia vai falar que Deus é amor, Deus não contém amor em Deus, e Deus ele ama porque ele tem o sentimento de amor. Mas a Bíblia fala que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então por isso que fala que as vestes de Cristo, sobre tudo isso, toda essa veste, né? Sobre tudo isso, depois a gente vai falar com mais detalhe. As vestes celestial, o amor, né? Depois a gente vai tocar com mais detalhe nisso aqui. Vamos avançar mais aqui. Então a gente está falando dessas vestes que são Cristo, né? Cristo, ele se vestir dessas vestes é se vestir de Cristo. Amém. Então fará a estola, Êxodo 28, vamos voltar para Êxodo 28. 6. Vai entrar na estola sacerdotal? Oi? Vai entrar na estola sacerdotal? Isso, agora eu vou falar da estola sacerdotal. Eu falei só o versículo, mas não entrei, agora que eu vou entrar mesmo. É o versículo 6. 28, Êxodo 28, 6. E farão a estola sacerdotal de ouro, estofo azul e púrpura, carmesim, linho fino torcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às 2 extremidades, e assim se unirá. Só até aí. Então a gente vê também que tem um cinto, e era tudo unido, né? O versículo 8. E o cinto de uma obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal, ou o éfode, né? Será de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Tomará as 2 pedras de ônix e agravará nela os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como
lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engatadas ao redor de ouro, as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, ou éfode, né? Por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros para a memória diante de Deus. Farás também engaste de ouro, 14, e 2 correntes de ouro puro, obra de fileiras as farás, e as correntes de fileiras penderás nos engastes. Só até aí. Que agora do 18 a gente já entra no peitoral, né? Então aqui está falando dessa estola sacerdotal, que é o mesmo que éfode, né? Que eram ombreiras, né? Eram aquelas ombreiras. Então nessas ombreiras vai falar que elas tinham, cada uma tinha uma pedra de ônix, né? Uma pedra preciosa de ônix. Em cada pedra dessa estava gravado o nome das tribos dos filhos de Jacó, né? Que cada um deu origem a uma tribo, né? Então ali tinha os 12 filhos de Jacó, 6 de um lado e 6 do outro, né? Então isso era algo que fazia parte faz parte dessas vestes sacerdotais, né? A estola sacerdotal. Começa do mais complexo, depois lá no final a gente vai ver o calção, que é o mais simples. Então o que fala essa estola sacerdotal? O ombro tem alguns aspectos. O primeiro vai falar da responsabilidade do Filho de Deus. Então aquele que se veste de Cristo é aquele irmão que tem responsabilidade com as coisas do Senhor. Sim. Por isso que nem todos se vestem com vestes sacerdotais. Que para você ser sacerdote na casa de Deus, se vestir de Cristo, né, requer responsabilidade. Então o Senhor te deu graça. Pela graça sois salvos. Fomos salvos por intermédio da graça, né? Agora essa graça é mediante a fé. Mas agora a gente tem que ter responsabilidade com o que o Senhor nos deu. O Senhor Ele nos delegou autoridade para algo, para um serviço na casa de Deus, né? Se você não tiver responsabilidade, você não avança nesse serviço, você fica despido de Cristo. Talvez você fica só com calçãozinho, alguma coisa de Cristo, né? Fica despido. Em alguns casos você fica despido mesmo de Cristo, que fala que esse calção, quando a gente for ver esse calção, fala assim, que é para que não apareça a sua vergonha. Se vestir do calção é para que não apareça a sua vergonha. Então, em algum caso, quando aparece a vergonha de algum filho de Deus, é porque nem a calção ele está vestido. Que o calção é pelo menos para isso. Para não desprovido da veste sacerdotal. Está desprovido de toda a veste. É filho de Deus, mas está desprovido da veste. Está aparecendo a vergonha dele, a nudez, né? É a mesma coisa que Adão lá. Esse calção ia falar de Adão quando ele pecou, caiu, né? Ele viu que estava nu. Aqui que ele fez? Se vestiu de folha de figueira. Isso é a obra do homem. Está falando da obra do homem. Justiça própria. Se vestiu de folha de figueira. Seu Adão, o que houve? Onde está você? Estava escondido, com vergonha. Por que ele escondeu? Estava com vergonha. Estava nu. Aqui que o Senhor fez quando né, viu lá? Sacrificou. Já era uma alegoria de Cristo. Sacrificou um animal, tirou a pele e vestiu Adão e Eva com as peles do animal. Vai falar desse calção de linho. Para quê? Para não aparecer a vergonha, não aparecer a nudez. É o mínimo. Né? Agora, se você peca, né? Anda, caminha errado, você vai viver mostrando a sua vergonha, despido de Cristo, né? É o mínimo, né? Que é o mínimo. Então esse éfode, primeiro aspecto do éfode é responsabilidade. Então essa pedra quando a gente falar do peitoral, a gente vai ver que cada pedra daquela dali que tem no peitoral também são 12 pedras, cada uma é uma alegoria de uma tribo de Israel, de um filho, segundo a ordem do nascimento dele. Rúben, Simeão, Levi, Judá, né, Isacar, todos eles estão ali, cada um representa uma pedra. E José, ele é a penúltima pedra, porque ele foi o penúltimo filho. A penúltima pedra, ela corresponde ao ônix. Entende? E ele, ainda que ele foi o penúltimo filho, né, o último filho foi Benjamim, que é a última pedra, que é jaspe, né? Ele era o primogênito de Raquel,
né? Então José, ele não era o primogênito era Rúben, mas ele era o primogênito de Raquel. Então Rúben, ele peca, ele macula o leito do pai com a esposa, né? Com Bila. Ele adultera com Bila ali. Jacó descobre isso. Por conta disso, ele era o primogênito, ele perde a primogenitura. Então a primogenitura passa para José, que era o primogênito de Raquel, né? Então os direitos da primogenitura, o primogênito ele tinha 3 direitos, né? Ele tinha direito a dupla honra, dupla porção, que é o que fica com José, por isso que ele está nas 2 ombreiras, pedra de ônix. Vai falar da porção dobrada, na herança. Na herança ele tem porção dobrada, 2 pedras de ônix. Por quê? Porque ele era responsável. Ainda que fosse um irmão novo, ele era um irmão mais novo, não era o mais velho, mas ele tinha responsabilidade com as coisas do Senhor. Então, então que ele vai ele alimenta ali os irmãos, né? Ele governa ali no Egito para manter ali os irmãos, matar a fome dos irmãos, né? Esse é um aspecto de Cristo também. Então era a responsabilidade, está expressando isso em José, né? Ele era alguém que era responsável, ainda que era um garoto, né? Novo, e por isso até os irmãos rejeitavam ali ele como fosse o governo. Ele falou que depois que Rubem pecou, ele entrou como Jacó falou, agora quem vai ficar no lugar de Rubem vai ser José. Os irmãos, rapaz, que negócio é esse? O garoto lá vai governar? E até venderam ele, jogaram ele lá na cisterna, creio que os irmãos conhecem, né? Foi vendido como escravo para o Egito, e os irmãos conhecem a história de José, né? Mas esse é um sentido, né, da primogenitura. Outro direito do primogênito era governar, era essa função de governar que ficou com a tribo de Judá. Então, a partir dali, da tribo de Judá, veio a linhagem real, né? Judá vem o Senhor Jesus, veio Davi, né? Veio Davi, veio o Senhor Jesus, da linhagem de Judá. Então, a linhagem de Judá agora veio, até representado com um leão, né? Se eu não me engano, não é isso? O leão da tribo de Judá, porque é rei, né? Então, a linhagem real, isso aí é herança da primogenitura, ficou com Judá. E Levi ficou com sacerdócio naquela época, ainda que eu já falei, né, que seria para todo sacerdócio, para todo filho de Deus. Mas naquele tempo ali ficou com Levi, o sacerdócio, né? É a alegoria. E a primogenitura, essas pedras está falando desse assunto, da responsabilidade, né? A responsabilidade. Vamos ver 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. O irmão que achar pode ler, tá? Para a gente remir o tempo. 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Então, vê, né? 1 Timóteo aqui vai falar, né? Tende cuidado de ti mesmo. Então, isso aí é a responsabilidade, o éfode está falando disso. Fala de responsabilidade. Então, você tem responsabilidade contigo mesmo, ou seja, com a sua vida espiritual. Sim. E também com os irmãos, né? Que a gente vai ver lá no texto que a gente leu de Êxodo 28, que essas pedras de ônix, elas tinham os nomes dos filhos de Israel. E para quê? Para que Arão levasse os filhos ali na presença de Deus. Isso é responsabilidade. Qual é a responsabilidade do sacerdote? É aquele irmão mais maduro que tem responsabilidade com os irmãos de levar os irmãos à presença de Deus. Né? Então o sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar santíssimo, ele orava, a questão da intercessão, esse é outro aspecto do éfode, né? É você interceder pelos irmãos, é uma vida de intercessão. Você levar os irmãos diante de Deus ali com responsabilidade e interceder pelos irmãos. Quando a gente vai ver lá em Hebreus, eram coisas que o Senhor Jesus faz como sumo sacerdote. Ele entra na presença de Deus, mostra o sangue ali, né, da propiciação ali no propiciatório, são coisas que o Senhor Jesus faz. Mas também é a nossa função.
aqui, levar a carga dos irmãos, os irmãos gravados, e diz que é gravado, não é pintado ali, né? É uma obra que é gravada ali na pedra de ônix, né? Então a gente vê que as tribos de Israel no Velho Testamento é uma alegoria da igreja no Novo Testamento. Então levar aqueles nomes ali no Velho Testamento hoje para um sacerdote, para aquele irmão que é mais amadurecido, que colocou esse éfode nos ombros, ele tem responsabilidade com os irmãos. Dele mesmo, né? A vida dele mesmo, cuida de ti, né? E dos irmãos também. Fazendo assim você vai salvar a sua alma e dos irmãos também. 1 Pedro 5, 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Fala. Pode falar. Mesmo e da doutrina. Não quer a relação responsável com a palavra. Isso aí. Amém. Ele vai falar no final, que ele vai falar do. Ele fala assim: cuide de ti mesmo, da doutrina, continue nos seus deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Amém. Então, cuidarei contigo, com a doutrina e com os ouvintes. Amém. É tipo assim, é porque a gente vai ver mais na frente, por exemplo, que o éfode, ele é interligado, por isso que tem as argolas de ouro, que vai falar da natureza de Deus, então a obra de Deus, vai falar que essa roupa ela era feita de linho trabalhado, torcido, né, que é uma obra de Deus mesmo, né, por isso que fala que o linho é torcido, né, obra de bordador, tem hora que você obra de bordador. Quem é o bordador? É o próprio Senhor. É uma obra que Deus mesmo faz na vida de cada um. Né, então a gente vai ver que o peitoral, eles são interligados. E vai falar que essas argolas são feitas para que fique unido. Né? É unido. O peitoral fala que é o peitoral do juízo, que é exercer juízo na casa de Deus. Essa é a outra função do sacerdote. Você vai carregar ali no peito também as tribos ali. Né? Tá, aquelas mesmas pedras vão estar ali no peitoral. Então você vai lidar com o pecado do povo. Porque você vai cuidar, como sacerdote, não vai falar que você vai levar em oração os irmãos, mas você vai tratar com pecado também. Então vai falar no peitoral. Então você tem um cuidado pela palavra, pela doutrina, né? Então tem todo um cuidado de todas as coisas. Que esse peitoral ele tem urim e tumim, que é um tipo do Espírito Santo. Você tem que ter discernimento espiritual, porque cada pedra dessa, está falando de cada tribo, ela vai emitir uma luz diferente. Uma é ônix, outra é já. Então muitas luzes na casa de Deus. O irmão que é sacerdote, ele tem que ter urim e tumim. Ou seja, ele tem que ter discernimento espiritual. Um irmão espiritual guiado pelo Espírito Santo. Ele tem que saber que luz é aquela ali. Porque pode não ser o Senhor. Entende? Então tem que ter urim e tumim, luzes e perfeições. Fala urim e tumim, né? Quando chegar no peitoral a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. Porque o sacerdote ele tem que ter discernimento espiritual, né? Para saber se tratar do pecado dos irmãos. Isso era outra função. Ele entrava na presença de Deus e ele carregava ali os irmãos, ali a carga até dos pecados dos irmãos também. Né? A gente vê que nas cartas lá do Apocalipse, quando você lê lá as cartas do Apocalipse, o Senhor está escrevendo aquelas igrejas ali, ele vai falar assim, ó, ao anjo da igreja, ele está se dirigindo ao sacerdote da igreja, ao anjo, aquele sacerdote ali. Ó, aí vai falar, tenho contra, ele está escrevendo, não está falando contra Jezabel ou contra o irmãozinho, ele está falando com o anjo da igreja, é com o sacerdote que ele está falando. Tenho contra ti quem? Contra Jezabel, contra os irmãozinhos que estão errando lá, não, contra ti, contra o sacerdote. Que você tolera Jezabel, você está tolerando o pecado dentro da igreja, isso é o peitoral. Você tolera, ele não está falando que os irmãos estão... É a obra do peitoral do juízo, que o irmão tem que ter discernimento e julgar o pecado e tratar. Tenho contra ti, que tolera Jezabel. Aí porque o irmão não tratou, o Senhor veio e aplicou o juízo. Entende? Aí ele vê, ó, ele dá tempo, né? É a misericórdia. O peitoral também vai falar da misericórdia, vai falar do juízo, de carregar o pecado, e com misericórdia, tem um tempo para tratar o pecado. Se não é tratado o pecado, o Senhor vem e ele executa o juízo.
porque não foi tratado. Entende? Ele não vai tratar com o irmãozinho lá que errou, vai tratar diretamente com a liderança, o irmão que está na frente. Tenho contra ti, ao anjo da igreja escreve. Não está falando nem com Jezabel, ele está falando. Eu estou falando é com o anjo, com o sacerdote que ele colocou lá. É o sacerdote que tem que cuidar da luz lá, da luz do candeeiro, não é isso? Tem a luz ali, um testemunho. Cada luz vai falar daquelas pedras ali, pode ser uma luz ônix, jaspe, diamante, não é isso? Mas, às vezes, a luz ali do candeeiro, ela começa, não tem azeite, está sem o Espírito Santo, então começa a gerar fumaça. Aí o sacerdote ele tem que ir lá, cortar aquela pontinha ali que está sem azeite, tem que acrescentar azeite, cuidar, né? Isso é a função do sacerdote, para que não fique fumegando, não tem o Espírito. A alegoria é essa. Ela está saindo fumaça ali porque não está ungida com óleo. Então o irmão tem que ter esse discernimento, né? Não tem unção. Então vamos lá cortar, parar, acrescentar mais azeite, cuidar, tratar com pecado, com misericórdia, tem tempo, né? O peitoral fala do juízo, carregar o pecado diante de Deus, as orações do éfode, né? Levar os irmãos em oração diante de Deus ali. Tem tempo ainda? Não, a gente continua na outra semana que vem, porque realmente é bastante coisa. Atos 20 e 28. Atos 20 e 28. Quem achar pode ler, tá? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amém. Então é esse mesmo conceito, tá vendo? Atendei por vós, função sacerdote, cuidar de si mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, e tem esse aqui, a gente está falando de alguns aspectos, né? O irmão lá estava falando com relação ao pastor, ele falou cada texto fala de aspectos diferentes, né? Nesse final de semana agora a gente estudou aquele texto de Pedro, né? Falou de Pedro. Pedro, tu me amas? É uma obra de amor, né? Por amor, tem que ser a motivação que tem amor. Se você me ama, Pedro, tu apacenta os meus cordeiros. Né? Então você tem cuidado com os cordeiros, que é aquele irmãozinho mais novo. Depois ele fala, Pedro, tu me amas? Apacenta as ovelhas. Então os cordeiros têm que ser apacentados e as ovelhas também têm que ser apacentadas. Isso é outro aspecto. É cuidar de vós, mas também o sacerdote ele tem que ser apacentado também. Amém. Então esse é outro aspecto, né? Você apacenta os mais novos, mas você também como ovelha, porque o sacerdote também é ovelha. Ele também tem que ser apacentado, tem que ser cuidado. Né? Então todos têm, um cuida do outro, né? Sim. Mas o princípio que a gente está vendo aqui, né? A gente vai ver outros aspectos em outros textos, né? Então essa é a questão do éfode, né? É você ter responsabilidade, você levar os irmãos perante Deus em oração, né? Tá falando dos nomes ali, vamos começar agora, a gente já começou a falar do peitoral, né? Vamos falar um pouco mais. O peitoral ele vai estar no 15, né? A partir do 15. Êxodo 28, 15. Farás também o peitoral. Acho que nesse assim vai ficar muito extenso. Vai ficar muito extenso, amém. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Eu vou abrir agora. A gente abre agora só para a gente ruminar um pouco esse assunto, né? Depois a gente continua semana que vem a partir do peitoral. É que realmente é. Amém. Também fica muito extenso e Amém. muitos aspectos aí, né? É. Escola,
a escola fala de uma técnica. Cada item que você fala vai ser Cada item pode tem. perder, entendeu? A gente pode e acaba perdendo. Amém, amém. É bom que eu estou sendo cuidado também, né? A prática. A primeira parte é muito boa, tem muitos. Depois assim fica mais com menos detalhe, né, as outras, mas essas, principalmente o peitoral e o éfode, eles têm mais detalhe. É bom que eu vou acrescentar, né, algumas coisas, ainda dá para acrescentar Na mais. próxima a gente traz óculos, né? Porque eu tô sofrendo também. Amém, irmão. Então a gente vai ruminar agora um pouquinho, né, perguntar, se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa, e semana que vem a gente avança. Amém?